Então, começou. Bueno, então, deixa eu ver, Jamile, ok. Então, pessoal, hoje nós temos o último texto do Barcelona, né, de toda a coleção de textos que a gente passou lendo no semestre, aquele que eu mostrei para vocês. Um pouco o plano da disciplina era a gente iniciar com uma discussão genérica do ponto de vista, especialmente da teoria do discurso, olhando para a questão da hegemonia, de como isso tudo se organiza, para poder se aproximar da questão do currículo como um pano de fundo. Aquilo que eu coloquei, a gente não ia fazer nenhum estudo curricular, nenhuma leitura de currículo propriamente dita, mas teríamos o debate sobre currículo e sobre diversidade, alguma coisa, colocado no horizonte. Então, a lógica foi, a gente começou lá com o texto do Laclau, depois o texto, uma entrevista do Laclau, depois o texto da Miriam, sobre o pensamento dele. Lemos um texto da Alice, da UERJ, sobre a questão do currículo, enfim, e entramos direto numa sequência de textos do Pietro Barcellona. Hoje temos o 10º texto, foram 10 textos do Barcellona, contando com esse de hoje. Então, com isso, acaba sendo um bom recorte, um bom panorama, um bom conjunto de escritos sobre esse debate acerca de uma mudança no conceito de democracia e algumas torções nesse debate em torno da ideia de cultura e disso que a gente tem. A gente tem, após hoje, 2 outras aulas, aí com 2 textos aí de novo, focando na questão do currículo, tá? Para olhar um pouquinho mais de perto. O texto da Beth Macedo e o texto da Tura. Os 2 vão falar da diversidade dos sujeitos e da diversidade da organização da cultura, dos repertórios compartilhados dentro da sala de aula e dentro da escola. E, justamente por isso, vamos falar de diversidade, diferença, enfim. Algumas coisas que, de alguma maneira, o Barcelona vai trazer neste texto de hoje. Ele já começa, e deixei ele para o fim, não apenas porque, de algum modo, como eu falei semana passada, esses 2 últimos textos eram 2 textos mais leves e mais gerais sobre a questão do preconceito, segregação, diversidade e diferença, mas porque daí ele já planta um pouco essa conversa sobre os conceitos, aí, o conceito de diferença, que ele faz uma distinção entre diferença e diversidade, por exemplo, mostrando quanto a diversidade é um fator que não ajuda a superar, na verdade, pauta ainda dentro dessa universalidade do sujeito. Tem alguns traços nesse texto de hoje, que é o fato dele tomar em análise a questão dos judeus como um ponto de referência, porque, obviamente, ele está falando do interior da Europa, onde isso é uma marca muito forte, especialmente para um italiano que, enfim, lutou e militou na resistência, né, durante a Segunda Guerra, e trabalha com todo esse deslocamento desse debate, e está presenciando o que ele chama de onda de racismo na última década do século passado. Esse texto está publicado, então, na mesma revista do texto da semana passada, uma revista de estudos feministas mexicana, publicado no começo dos anos 2000. Então, esse texto é de um pouco antes, ele é de 90 e alguma coisa, 98, se eu não estou enganado, o original dele em italiano. E ele começa justamente ponderando essa questão da quantidade de ações racistas. Aquilo que eu falava na semana passada com vocês, em torno desse debate da educação multicultural, por exemplo, na Europa, ele aparece como uma demanda urgente, como uma demanda necessária a partir dos anos 80, em função da organização não oficial, mas pedindo, de alguma forma, alguma mirada, e essa é a dificuldade da gente manejar, de grupos como os turcos na Alemanha, os ciganos na Espanha, os paquistaneses na Inglaterra, assim por diante. No caso da Itália, já desde sempre os sírios, o pessoal da Síria que sobe e atravessa o Mediterrâneo, como até agora.
A gente tem isso bastante, como grupos de imigrantes que demandam, num certo momento, em que começam a se estabelecer políticas nacionais, políticas públicas amplas, de amplo espectro, como atenção básica à saúde, educação, escolarização para todos, coisas dessa natureza. Esses grupos populacionais começam a demandar dos governos atenção específica. Tá? E essa demanda por atenção específica ela é complicada de ser atendida, uma vez que aquilo que eles querem não é uma educação igual à educação oferecida para os cidadãos nativos, mas eles querem ter os mesmos direitos, porém com um conteúdo específico, e isso produz uma tensão muito grande entre a organização social desses grupamentos de imigrantes e o governo constituído a partir do estabelecimento de uma matriz hegemônica, enfim, de alguns grupos hegemônicos, que tentam bloquear, que tentam justamente fazer e produzir esse tipo de bloqueio. Na medida em que acontecem algumas conquistas de alguns desses grupos, em algumas das áreas de demanda social, isso começa a consumir, de alguma forma, a atenção e recursos do Estado. E, na medida em que isso começa a se estabelecer, a população local começa a fazer, então, movimentos de rechaço e de recusa, praticando atos de violência, enfim, dessa forma que ele acaba caracterizando como uma violência, muitas vezes, gratuita, então, com difícil condição de manejo dentro do cotidiano. Então, a emergência do racismo vem nessa lógica. Ele vai tomar como referência, então, os judeus, mas pegando de um modo maior, mais amplo espectro, os outros movimentos sociais. Alguma questão prévia, alguma questão inicial, algum comentário a respeito da leitura do texto, alguma observação para começo? Prof, o texto ele pulou da página 36 para 41, é isso mesmo? Ué. Será? Eu percebi no início da 41 que começava, na final da 36, a frase encerrava com um ponto. E aí, no início da 41, ele começa já com uma frase no meio. Gente. Peraí. Especificamente aquela página 41. Ficou mais difícil de compreender ali o que ele Deixa traz eu ver ali. quanto. Deixa eu abrir o arquivo original. Peraí. A minha internet está falhando muito. É verdade, pula o texto, sim. Eu tenho que conferir com o... Mas tá, eu vejo